E tá gravando. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui o nosso segundo encontro do nosso curso de Git Essencial. E o nosso encontro de hoje vai ser focado em interface gráfica no Git. Até então, no encontro anterior e nos encontros de quinta e sexta-feira, nós vimos alguns comandos básicos que fazem o Git funcionar. O que é um merge, o que é um pull, o que é um push, o que é um commit, o que é um rebase, o que é um scratch. Só que a gente vai ver que nem sempre existe a necessidade de você dominar essas linhas de comando. Sendo sincero, eu recomendo que todos vocês dominem, porque nem sempre vocês vão estar num ambiente que permitem vocês utilizar a interface gráfica. Se um dia vocês forem fazer um deploy de uma aplicação na AWS, lá é um terminal VSSH Linux, onde você não tem interface gráfica. Você tem que saber fazer na mão o Git. Se você não souber, você vai se complicar. Porém, a interface gráfica ela vai agilizar muito o seu dia a dia de trabalho. Então, vai tornar o Git mais fácil, vai tornar o Git mais dinâmico. Você consegue entregar muito mais com muito menos esforço. Tá? Deixa eu colocar o link aqui no grupo, que eu acho que a galera não tem. Para quem não encontrou o link. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos partir para o nosso encontro de hoje. Compartilhar minha tela com vocês. Tranquilo, Beatriz. Pessoal, no final a gente conversa, tá? Sobre essa questão de frequência. Se der algum problema, vocês me procuram que a gente corrige. Acredito que vocês estejam vendo minha tela e vamos lá. Para quem utiliza a ferramenta VS Code para desenvolver os códigos do dia a dia, vocês têm algumas extensões que vão permitir vocês utilizarem interface no Git. No caso de hoje, vamos trabalhar com duas extensões que são muito importantes. Uma é a extensão nativa do Git, nativa do VS Code, que é o Source Control, que assim que você abre o seu VS Code, na aba lateral esquerda, vocês vão ter esse símbolozinho de uma ramificação, que é o símbolo de branches, que vocês estão acostumados a ver. Se você clicar nesse ícone, você vai ter a interface do Source Control, onde vocês vão ter alguns comandos para Git. E também vamos ver como funciona o Git Graph, que é uma extensão que vocês vão ter que instalar. Daqui a pouco a gente vê como ele funciona. A princípio, o que o Source Control permite vocês fazerem? Tudo. Tudo que o Git faz, você consegue fazer por aqui. A primeira coisa que você tem que observar assim que você abre o seu VS Code é o status do seu repositório remoto em relação do seu repositório local em relação ao remoto. Se vocês olharem aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, eu preciso sincronizar 6 alterações. Isso quer dizer o quê? Que eu fiz 6 commits que eu ainda não enviei para o meu repositório remoto. Se você olhar aqui na parte de baixo, aqui do seu VS Code, vocês vão ter aqui um ramo indicando que branch você está conectado. Então, ao invés de vocês virem aqui e dar um git branch, em vez de dar um git branch, para visualizar que branch você está conectado, você pode simplesmente ir aqui e ver qual é a branch que está conectada atualmente, que no caso é a main. Você não precisa usar o comando git branch para isso. Só de bater o olho aqui na sua interface, você já sabe qual branch você está conectado. E não só isso. Você vai ter aqui um 0 com uma seta para baixo e vocês vão ter aqui um 6 com a seta para cima. Isso quer dizer que você tem nenhuma alteração para puxar, mas você tem 6 alterações para enviar para o seu repositório remoto. Por que é importante vocês visualizarem isso? Vamos ter uma aula na qual vamos abordar sobre conflitos de merge. Se você tentar enviar os seus commits para um repositório remoto sem que ambos estejam sincronizados, haverá um risco muito grande de haver conflitos. Principalmente se você trabalhar em um ambiente que tem vários desenvolvedores e pode ocorrer desses desenvolvedores estarem trabalhando no mesmo arquivo. Então, sempre façam a sincronização dos repositórios. Então, se você clicar nesse botão, Sync Changes, ele vai dizer o seguinte, ó, essa ação irá fazer um pull e um push dos commits para a origem main.
Ou seja, ele vai puxar tudo que está no repositório remoto e depois vai enviar tudo que está no seu local para o repositório remoto. Então, dá um OK. E ele fez a nossa sincronização. Clicar nesse botão é a mesma coisa de fazer o quê? Git pull. Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar puxar os dados do repositório remoto. Ele vai dizer o seguinte, não tem nada para atualizar. E depois ele dá um git push. Se você fizer isso... Opa, esqueci o S. Git push. Ele vai dizer que eu também não tenho nada, né, para enviar. Então, os meus repositórios estão sincronizados. Após você fazer essa sincronização, aí sim você vai começar a trabalhar. Então, vocês conseguem fazer isso só de clicar nessa aba e já observar como está aqui o seu ambiente de trabalho e como está aqui a questão das branches. Vê que sumiu, né, aquelas setinhas, porque não tem mais nada para sincronizar. Vocês podem, por exemplo, fazer um teste da seguinte forma. Eu vou conectar aqui no meu repositório. Alguém quer falar? Acho que não, né? Vocês podem conectar no repositório e vamos supor que alguém do outro lado fez uma alteração. Eu vou aqui no meu readme, faz uma alteraçãozinha, né? Curso de Git, eu vou apagar essa atualização e vou fazer um commit, update readme, ok. Fiz o commit. Aqui no meu próprio Git eu já posso verificar que eu vou ter 8 commits. Eu vou ter aqui o update readme, que é o commit nesse arquivo que eu executei, né? E já está atualizado meu readme. Se eu vier no meu VS Code, às vezes ele demora um pouco para sincronizar, né? Mas se eu fechar e abrir novamente, ele vai indicar que eu tenho, né, alterações para puxar. Então, se eu fechar o meu VS Code e abrir de novo, ele vai exibir exatamente aquela mensagem, né? Que eu tenho, vai ter uma setinha para baixo bem aqui, indicando que eu tenho coisas para puxar do repositório remoto. E aqui eu vou ter uma setinha para cima, aliás, para baixo, indicando que eu tenho que puxar. Então, para você fazer isso, só para vocês verem que nem sempre vocês podem confiar na interface. Às vezes ela demora um pouco para atualizar. Então você vai aqui, dá um git pull. Ele vai se conectar com o remoto, ó, e ele puxou a alteração que eu fiz no readme. E vejam que ele fez um fast forward, né, do que estava lá para cá. Então, nem sempre a interface gráfica ela vai estar sincronizada em tempo real com a sua aplicação. Então, conhecer comandos também é importante. Nós vimos como fazer commits. Caso você queira fazer um commit utilizando o source control, você só precisa fazer o seguinte. Eu pego aqui, eu vou inserir de novo a atualização. Como nós já vimos, o que eu fiz veio para o meu changes, que é o meu ambiente de trabalho. Se eu der um git add, ele vai mandar para o meu stage, não é verdade? Mas vocês podem simplesmente clicar nesse sinalzinho de mais. Que isso daqui é a mesma coisa do git add. Depois disso, você teria que fazer um git commit -m e a mensagem do seu commit. Para não precisar usar esse comando, vocês podem pegar essa mensagem aqui em cima, ó, essa caixa de mensagem, digita o commit, atualização do readme e clica em commit. Ele faz a mesma coisa do git commit -m. E se você depois vai ter que dar um push para enviar para o repositório remoto, então você clica nesse botão para sincronizar e ele já faz o pull e já faz o push automaticamente. Então, vejam a facilidade que vocês têm, né, de trabalhar com Git. Toda alteração que você fizer, é só seguir esse fluxo. Fez a alteração no readme, removeu aqui, salvou a alteração, ele vai aparecer aqui, clique no sinal de mais, digita a mensagem do commit e faz o commit. E depois você envia para o seu repositório remoto. Não dá para ser mais fácil do que isso. É impossível. Um outro ponto importante é como você vai fazer a
a alteração das branches. A gente viu que para você pular de uma branch para outra, você vai dar um git checkout e o nome da branch, sei lá, feature pix, né? feature/pix. Então ele trocou para feature pix. Vocês podem ver que a minha feature pix ela já está aqui conectada no meus control source. E se eu quiser fazer isso via a minha interface gráfica, é só você clicar aqui e ele vai mostrar para você todas as branches que você possui no seu repositório remoto e local. E se eu quiser clicar na card 2, é só dar um clique aqui em cima. Clicou, ele já faz o checkout para a card 2. E se é a mesma coisa eu fazer um git checkout card 2. Clicou de novo, você pode ir para feature pix novamente. Então, você consegue trocar de branches fazendo checkouts apenas utilizando também essa interface. O que é interessante vocês observarem aqui? Vocês podem também criar uma nova branch. Então, vocês podem clicar aqui, digita o nome da branch, então feature/teste. Você dá um Enter e ele criou a minha branch. Ó. Aqui embaixo você vai ver que tem a feature/teste. Se eu der um git branch, ele vai mostrar ó, a minha feature/teste e já está conectado nela. Então você não precisa mais fazer aquele comando, né, que era git checkout -b feature/teste. Aquele comando faz exatamente isso daqui. Além de você poder criar branch, vocês podem fazer uma branch a partir de outra branch. Porque o que nós aprendemos? Nós aprendemos que quando você faz um checkout -b, você cria um clone da branch que você está conectado. Então, se eu estou na main, eu faço checkout -b feature test, eu crio uma feature test que é um clone da main. Né? Mas eu posso também criar uma branch a partir de outra. Tipo, eu não quero criar a partir da main, que é a que eu estou conectado, eu quero criar a partir da card 2. Eu dou nome para ela, feature card 2 teste. Eu dou Enter e ele vai criar né, a minha feature card 2 teste. Olhem só. Ele criou ela aqui. E ela é um clone né, da minha feature card 2. Então, isso vai trazer uma facilidade imensa no dia a dia de trabalho de vocês. Vejam só, galera, que aqui eu vou ter uma origem main. Essa origem main, ela está dizendo o quê? Que é a minha branch que está no repositório remoto. Essa branch não é a minha local. Por que existe essa separação? Porque pode ser que a sua branch local não esteja conectada com a remota. Então, no seu local tem alterações que não está lá. Mas eu quero ver como é que está somente a remota. Então, você pode optar pela origem ou pela sua branch local. Beleza? Então, com essa interface, né, você já consegue né, fazer muita coisa legal. Né? Muito dos trabalhos que a gente fez ontem e na semana passada, você já consegue fazer somente utilizando essa interface. Aqui embaixo vocês vão ter algumas opções que existem formas melhores de vocês visualizarem isso, tá? Que é uma abinha para você ver branches, ver commits, ver os stashes, ver as tags. Mas existem formas melhores. O Git Graph é muito melhor para visualizar isso daqui. Então, a princípio, galera, o que é que eu recomendo? Abra o VS Code de vocês, faça o teste, tá? Cria uma branch por aqui, faz um checkout, faz um commit, vê como funciona. Se acostuma com isso. Mas não esqueçam que isso é apenas uma ferramenta que não vai fazer o seu trabalho. Ela vai agilizar o seu trabalho. Saber fazer o código é extremamente essencial. O que eu queria mostrar de Control Source, por enquanto, é somente isso. É o essencial que vocês vão precisar para o dia a dia de trabalho. Uma outra extensão muito importante é o Git Graph. Provavelmente, o VS Code de vocês não vai ter essa extensão instalada. O que é que vocês fazem? Na lateral esquerda, vocês vão ter um bloco que tem 3 quadradinhos e um quadradinho saltando. Ó. Você clica nesse bloco. Por aqui você vai poder instalar as extensões para o seu VS Code. Aí você digita git espaço graph.
Deixa eu aumentar aqui. O Git graph que você vai usar é exatamente esse que tem, né, essas três ramificações aqui, que é a azul, a rosa e a verde. No meu caso já está instalado. O de vocês provavelmente vai ter aqui um botãozinho de install, que nem está aqui embaixo desses outros. Ó. É só clicar em instalar, espera um pouquinho. A sua provavelmente vai aparecer aqui embaixo, ó, a opção Git graph para você visualizar. Então, o que é o Git graph? O Git graph ele é uma extensão que permite você visualizar os estados do seu repositório local e remoto. Saber ler o Git graph é extremamente necessário para qualquer desenvolvedor que queira crescer na carreira de dev. Você tem que saber ler um gráfico de commits, um gráfico de branches, você tem que saber ler isso daqui. Então, eu vou tentar explicar detalhadamente como você faz isso da forma correta. Se eu falar rápido, se tiver dúvida, abre o chat que a gente vai desenrolando aqui. Beleza? A princípio, eu vou resetar os commits aqui da minha branch local. Para eu resetar, o que eu posso fazer, né? A forma manual de você fazer isso. Você daria um git log. Ele iria mostrar para você aqui os commits que você realizou. Porém, deixa eu fazer um checkout para mim. Git. Vamos fazer por aqui, nós já sabemos como é que faz. Checkout para main. E eu quero fazer um reset total da minha main. Então você dá aqui um git log. Ele vai mostrar todos os commits que eu fiz na main. Então você iria baixando até lá para baixo até encontrar um commit. Uma forma mais fácil de você fazer isso seria o seguinte: git log one line. O one-line vai fazer o quê? Ele vai exibir os commits de uma forma simplificada. Então, aí você vai ver o hash do commit que você quer resetar, ó, adicionando readme no repositório. Eu quero resetar para cá. Copia o hash do commit. Vem aqui, git reset, botão direito, ele vai colar o hash. Quando você fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a bolinha, né, ó, e vai trazer para esse commit e ele vai ignorar todos os commits que estavam na main desse ponto para frente. Quando eu faço isso, como eu não dei um hard, né, ele vai trazer para cá as alterações que eu fiz. Eu vou descartar elas. Ó, aqui em cima de changes, botão direito, descarte all changes. Então, descartar as três. E ele vai me dizer o seguinte: André, é o seguinte, ó, o seu repositório remoto tem 9 commits que não estão no seu repositório local. Você deseja sincronizar? Então, ele está perguntando o quê? Você quer fazer um git pull? Né? Esse que ele está perguntando. Então, se eu fizer um git pull aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai sincronizar novamente e vai desfazer o reset que eu acabei de fazer. Então, sempre que você quer fazer um reset e você quer manter aquele negócio resetado, você precisa mandar um reset para a origem. Só que aqui você vai ter um problema. Por quê? Beleza, eu vim aqui, resetei. Agora eu vou fazer pelo Git graph, é só clicar aqui, botão direito. Aí você vai dizer o seguinte, ó, reseta a branch atual para esse commit, ó. Reset, create branch for this commit. Quando eu clico aqui, yes, reset, ele vai fazer a mesma coisa. Né? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz, pegando o git log, pegando o hash do commit e dando um reset naquele hash. Ele faz a mesma coisa, só que muito mais fácil. Deixa eu descartar essas opções aqui, que não me interessa. E agora eu vou tentar fazer um outro commit. Tá, eu vou fazer um commit aqui no meu readme. Teste, vou salvar. Vou aqui, vou adicionar no stage. Update. E commit. Fiz o meu commit. Agora eu tenho uma alteração para subir e 9 alterações para puxar. Agora eu vou fazer um git push. Git push. O que vai acontecer? Ele vai rejeitar. Ele não vai permitir que você faça um push para uma branch que está à frente da sua branch.
as duas precisam estar sincronizadas. Então, aqui e acolá vocês vão dar de cara com esse errinho. Exatamente por isso. Porque você não está com o repositório sincronizado. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer um pull primeiro do que está lá, para depois fazer um push. Concordam comigo que se eu fizer um pull, eu vou trazer de volta o reset que eu acabei de fazer? E não vai servir de nada, né? Então, uma vez que isso vai desfazer a alteração que eu fiz lá, o que eu preciso? Eu preciso primeiro mandar meu reset para a origem. Então, você faz aqui um git push traço traço force. O git push force, ele vai forçar que a sua alteração ela seja mandada, o seu index, né, ele seja mandado para o index de produção. Ou seja, ele vai pegar esse hash aqui e vai colocar no lugar desse daqui, ó. Então agora, lá no meu repositório remoto, que antes estava com 8 commits e tal, se eu atualizar ele só vai ter agora 2 commits. Eu perdi os outros 6 commits. Então aqui vocês já podem ver que não é uma prática muito recomendada, a menos que você saiba o que você está fazendo. Então, cara, nunca faça isso. Nunca dá um push force. Jamais. Sempre sincronize a sua branch. André, mas tem um negócio lá que está quebrando. Chame o cara que é responsável pelo projeto e mande ele assumir essa bronca. André, eu sou o responsável pelo projeto. Ah, então você tem que ter certeza do que você está fazendo. Eu, particularmente, já tive que fazer alguns push forces em produção. Por quê? Foi feita uma mesclagem de branches que eu não sei se eu vou saber explicar para vocês. Mas eu tinha duas branches. Uma branch tinha uma funcionalidade, outra branch tinha outra funcionalidade. Só que em algum momento, um dos meninos fizeram um merge dessas duas branches. Por engano, fizeram um checkout de uma delas e fez uma mesclagem com a outra e misturou os commits. Em produção, acabou tendo informações que não deveriam estar lá. Lá tinha funcionalidades que estavam incompletas e estava bugando o sistema. O que eu tive que fazer? Eu não podia simplesmente fazer um push, né? Eu tive que fazer o quê? Eu peguei o meu local, limpei ele, tirei todos os commits que estavam sujando a minha linha do tempo e depois eu fiz um push force para lá. Então, requer muita responsabilidade fazer isso que eu fiz agora. Muita responsabilidade mesmo. Então, vamos lá. Então, você consegue fazer por aqui, né? Se eu clicar com o botão direito em cima da feature New Card, veja que eu vou ter a seguinte opção. Lembrando, eu estou conectado na main, é onde a bolinha branca está aberta. Ó. Se eu clicar com o botão direito em cima de qualquer branch dessa, ele vai me dar algumas opções. Eu posso fazer um checkout para essa branch, que é a mesma coisa que você viu anteriormente. Eu posso trocar o nome da branch, eu posso deletar essa branch. Eu posso fazer um merge dessa branch para a minha branch local. Eu posso fazer um rebase para a minha branch local. Eu posso fazer um push. A gente não vimos ainda, né, como arquivar branches. Não está dentro do nosso escopo por enquanto. E eu posso copiar o nome da branch. Então, tá, eu quero fazer aqui o meu merge. Então, vem aqui com o botão direito, merge para a branch atual. E aqui ele vai perguntar o seguinte, ó. Você quer criar um novo commit de fast forward, se possível? Sabemos que não, né? Eu quero que sempre seja o NoFF. Eu posso fazer um squash e eu posso simplesmente não fazer o commit. Então, se eu fizer um merge, ele vai dar um conflito. Ele vai dar um conflito aqui no meu readme, né? Pode falar, garoto. Boa noite. Ah, o squash, né? Tu não ficou até o final ontem, né, Cassiano? Falei. Falei não? Olha aí, ó. Descobrimos o cara no pecado, ó. Falamos do squash ontem. Galera, eu vou falar, tá, Cassiano? Galera, deu um conflito por quê, né? Porque na minha branch, que eu tô trazendo pra cá, eu mudei pra teste, ó. Só que lá eu também fiz uma alteração para atualização. Como eu mexi na mesma linha, no mesmo arquivo, ele vai dar conflito. O que o Git está falando? Cara,
Resolve essa parada aí, só depois é que tu pode fazer o merge. Vamos adiantar aqui para vocês esse conteúdo? Como é que eu faço, como é que eu resolvo esse conflito? Primeiro ponto, você tem que saber qual alteração tem que ser mantida. Uma das duas vai ser descartada. Eu quero manter a que está na minha branch atual. Qual é a minha branch atual? Olha aqui para baixo. A main. Eu quero manter o que está na main. Então coloco accept current changes. Mantém o que está na branch atual. É só clicar aqui, ele vai manter o atual. Feito isso aqui, ó, é só você clicar no mais. Eu não salvei, né? Dá um Ctrl S para salvar. Clica no sinalzinho de mais. Pronto, eu já posso fazer o meu merge. Então, só clicar aqui em commit, ó. Ele fez o merge da branch. Se eu for no Git Graph, ele fez o no fast forward para cá, né? Lembrando, né, que ele te deu a opção de fazer o fast forward se possível, né? Ó, criar um commit se o fast forward é possível, né? Então, a gente não vai optar por essa opção. O Cassiano perguntou o que seria o squash. Deixa eu vir para cá, botão direito em cima do commit que eu acabei de fazer. E eu vou resetar a branch atual para esse commit. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer um git reset red chapéu. É a mesma coisa. Ele vai resetar esse commit, ele vai desgrudar as duas branches. Como eu não fiz, eu nunca faço, né, o traço hard, né? Se eu fizesse esse hard, essas alterações não vinham para cá, tá, galera? Elas não vinham. Mas é só vir aqui com o botão direito, descartar todas as alterações. O que seria o squash, Cassiano? Quando eu faço o squash, botão direito, merge para a branch atual, e eu quero fazer um squash commits. O squash ele vai pegar todos os commits que estão nessa branch, que no caso é apenas um commit, né? Na feature new card. Ele vai pegar todos os commits que estão nela. Deixa eu pegar essa que tem mais commits, a feature card. Squash. Ele vai pegar todos esses commits, ele vai colocar eles na minha área de stage. Para quando eu fizer o commit, em vez de eu fazer um ponteiro para esses 4 commits, ele vai ser um commit só com as 4 alterações. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Olha só, eu fiz o squash. O que é que ele fez, ó? Ele fez um commit só, viu que ele não juntou as branches, né, ó? Ele fez um commit só, e esse commit vai ter todas as alterações que eu fiz naquela branch. É como se, em vez de eu ter 4 commits, Cassiano, eu vou ter apenas um commit, com todas elas. Isso é o squash. Eu, particularmente, prefiro fazer o squash pela linha de comando. Deixa eu reverter isso aqui, resetar, yes. Beleza, deixa eu só atualizar aqui. Git reset red chapéu. Beleza. Claro que eu não dei o red, né? Claro. Se eu fizer por aqui, Cassiano, olha só. Git merge feature card -- squash. Squash. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os arquivos que eu alterei aqui e vai mandar para cá essas alterações, ó. Então aqui eu tenho a opção de visualizar as alterações antes de eu mandar para o meu repositório local. Isso é o squash. Então, quando o squash vai ser útil, né? Eu mostrei para vocês um exemplo, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó. O squash ele é muito útil. Deixa eu mostrar esse repositório. Eu mostro ele porque ele tem muitos commits. É muito fácil ver as coisas por ele. Deixa eu só carregar aqui meu Git Graph. Como eu tenho muitas extensões instaladas, ele fica lento. Deixa eu carregar aqui. Pronto. Ele vai ser muito útil nessas situações aqui, ó. Vocês veem que eu tenho fix, 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 fix. O que foi isso?
Com certeza o cara estava mandando lá as alterações e não estava resolvendo. Então o cara fez outra alteração e não resolveu e continuou fazendo. Ó. Eu poderia fazer um squash de todas elas. Nesse caso aqui específico, olha só, o que eu poderia fazer? Ó? Eu poderia fazer um checkout para essa branch. Só para vocês entenderem. Ó. Eu poderia fazer... Vamos supor que esse commit aqui fosse meu head, tá? Vamos supor. Eu iria fazer um reset para o commit inicial, antes do commit. Ó. Então, venho aqui, eu faço um reset para esse commit. Yes, reset. Ele veio para cá. E todas as alterações vieram para cá. Ó. Todas aquelas alterações de teste, de fix que eu fiz, ó, todas saíram daqui. Ó. E eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um commit agora com todas juntas. Então, quando eu fizer o commit, ao invés de eu ter aqui essa ruma de commit aqui, eu vou ter apenas um commit que representa todos eles aqui. O Squash permite você fazer isso. Né? Quando você está trazendo de uma branch que ainda não foi mesclada. Deu para entender, doutor? Beleza. Então, galera, isso vai ser, né, as mesclagens que a gente viu ontem manualmente, tá? Deixa eu descartar essas opções. Quando você está no stage, galera, você primeiro tem que tirar do stage. Botão direito, um stage changes. Ele vem para o local de trabalho. Botão direito, descarte all changes, deletar arquivos. Pronto. Então, estou novamente no meu repositório. O que mais tem de interessante aqui para vocês no momento? Nada, né? Todo mundo já viu o que é um Rebase, todo mundo já viu o que é um Squash, já viram o que é um FF e um NoFF. Beleza. Um ponto legal do GitGraph é que ele permite com que vocês vejam as alterações que vocês fizeram de uma forma facilitada. Vamos supor que o Cassiano fez esse squash aqui e eu quero saber que arquivos ele alterou. Se você clicar aqui em cima, ele vai mostrar aqui um resumo do commit e aqui vai ter os arquivos que ele alterou. Então, se eu clicar em cima de qualquer um desses arquivos, ó, ele vai me dizer o que ele fez. Ó, essa linha não tinha nada, aqui saiu é a vermelha, aqui entrou foi a verde. Ele inseriu a palavra teste. Se eu vier nesse outro arquivo, aqui não tinha nada, ele inseriu, né, esse head HTML. Se eu pegar num projeto que é mais completo, como esse que eu mostrei para vocês, ó, que fix é esse? Que diabo é isso? É só clicar aqui, clica em cima do arquivo que foi alterado, vocês verem que aqui eu removi 3 caracteres apenas, no caso 3 linhas, perdão, ó. Então o que eu fiz? Eu removi essas linhas, ó. Aqui ela está vermelha, aqui não tem nada, quer dizer que eu removi ela. Então esse commit todinho foi apenas para remover essas linhas, né, essas importações que não estavam sendo utilizadas. Olha que legal, né? Se eu for nesse outro commit aqui de kernel commands, clico nele, clico no kernel, foi removido mais essas outras 3 linhas aqui, que foi necessário remover. Então o cara viu que estava errado, foi lá e fez de novo. Se eu vier aqui para modify, verifica a quantidade function, por exemplo. Se eu clicar aqui, eu posso ver o quê? Ó? Que eu alterei essa linha, onde bem no center foi inserida uma nova classe CSS, né, que é a quantidade div. Então essa classe deve propor, né, alguma formatação específica para essa div aqui. Então você consegue ver com exatidão quais arquivos você alterou e onde esse arquivo foi alterado. Então, para você encontrar problemas, é muito fácil. Né? É muito fácil mesmo. Caso o seu arquivo tenha mais de uma alteração, deixa eu pegar aqui o maior. Deixa eu ver esse aqui. Pronto, esse aqui tem várias alterações. Ó. Deixa eu pegar esse daqui. O arquivo é grande, viu? Pronto. Ó. Vocês veem que vocês têm várias alterações. Aqui do lado, essa faixa vermelha indica que houve partes removidas e o verde, partes inseridas. Essas setinhas aqui do lado, galera, se você clicar para baixo, ele vai para a próxima alteração. Então, clicou aqui, ó, o seu cursor do mouse vem para cá. Você pode ver o que foi inserido. Nesse caso aqui foi inserido um novo input, né, que é o input localidade. Cliquei de novo, ele vem para outra alteração, que tinha esse if aqui.
foi removido tudo isso daqui e foi inserido apenas esse if aqui, que faz esse teste aqui. Isso aqui se tornou desnecessário, foi removido. Então você pode transitar entre as alterações apenas clicando nessa setinha. Isso é muito importante para a revisão de código. Falando em revisão de código, o que eu recomendo vocês fazerem quando vocês forem fazer um push para o repositório remoto? Vamos supor que eu cheguei aqui na minha main, né, eu fiz aqui no meu merge, fiz uma alteração aqui, vim aqui, fiz outra alteração aqui, e vim aqui eu coloquei um Andé. Salvei tudo, vou fazer o meu commit. Vim aqui no meu source control. Antes de você fazer o commit, o que eu recomendo vocês fazerem sempre, em 100% dos casos? Quando está em changes, clica no arquivo, vê as alterações que você fez. Essa alteração está correta? Está correta, beleza, vamos para outra. Essa alteração aqui está correta? Está correta, vamos para outra. Poxa, aqui o André tem um erro de ortografia, é para ser André, então só digita aqui, dá um Ctrl S e você corrige o bug. Isso vai evitar que você mande problemas para a produção. Um exemplo disso é o PHP. Né? No Laravel existe um comando chamado dd. Ele é um comando que serve para você fazer testes no código. O DDD faz o quê? Você coloca DD, abre parênteses, coloca uma variável dentro. Quando o código chegar naquele DD, ele vai imprimir na tela as informações daquela variável e vai ignorar tudo que está embaixo. Então, muitas vezes, tem desenvolvedores que esquecem o DD aqui. DD teste. O cara deixa o DD, manda para a produção, o cliente vai usar, tem uma tela preta lá com o log na tela. Então, vocês conseguem ver isso por aqui. Se tiver um erro, por aqui vocês conseguem encontrar esse erro. Só depois de você revisar o seu commit, garantir que está tudo certinho, aí você clica no sinalzinho de mais, manda ele para o changes. Alterou outro arquivo, faz a mesma coisa no outro arquivo. Essa é uma prática recomendada, tá, que vocês façam. Se vocês não fazem isso, façam isso a partir de hoje, que isso vai melhorar muito as entregas de vocês. Então, vamos lá. Vamos entender como o Git Graph funciona. Deixa eu dar aqui um reset para esse ponto aqui. Reset. Resetei minha main. Vou fazer aqui um git push --force. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque no meu repositório remoto, deixa eu descartar isso aqui. Porque o meu repositório remoto vai obrigar que eu faça um pull, né? Então eu não vou conseguir fazer esse push normalmente. Faz o force. Mandou a minha main para lá. Ele vai sincronizar e eu vou deletar essas branches. Eu esqueci de falar para vocês como deleta uma branch, né? Git branch -d e o nome da branch. Feature /new -card. Ele não vai deixar eu fazer a deleção, por quê? Porque essa branch não está mesclada com nenhuma outra. Então eu fiz a alteração e não mandei para nenhum lugar. Então por segurança o Git não vai deixar eu deletar ela. Então eu tenho que, para poder deletar dessa forma, eu tenho que colocar um D maiúsculo. Aí deleta. Ó, branch deletada já sumiu do meu Git Graph. Para você não ter que fazer isso manualmente, botão direito e delete branch. Yes. Ele vai perguntar, você quer forçar a deleção, né? Yes, force. Então vamos deletar todas elas. Delete branch. Delete branch. Eu já posso clicar aqui para forçar. Delete branch. E delete branch. Vamos lá. Vamos criar uma branch a partir da main. Clicou aqui. Criar uma nova branch que eu vou chamar de develop. Criei minha branch. O que nós já sabemos até aqui? A develop é uma cópia da main. Né? Tudo que está na main está na develop. Isso não é mistério, né? Vamos adicionar um arquivo aqui na dev. Dev. Adicionei meu arquivo. Vou verificar o meu commit. Não inseri nada. Vou inserir alguma coisa aqui, né?
Para ele não ficar triste. Teste. Sempre verifico o arquivo, tá tudo ok? Sinalzinho de mais, commit add new file. Clica no commit. Fiz o meu commit. No Git Graph, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a minha dev em cima da main. Porque na minha linha do tempo, aqui tem um commit a mais do que a main. Correto? Porém, tudo que está na main também está na dev. Elas estão... A main ainda está... a dev ainda está sincronizada com a main. Se eu fizer um merge, vai acontecer o fast forward, como nós já aprendemos. Se eu chegar na minha main, fizer um checkout e fizer uma alteração na main, tipo aqui na curso git main, fiz a alteração, fiz o commit, vou chamar de teste mesmo para não perder tempo. No meu Git Graph, ele vai fazer o que, né? Ele já está falando o seguinte, cara, ó, agora a tua dev, ela não está mais alinhada com a main. Tanto é que elas estão em ramos separados agora. E não só isso. A minha origem também, ela está atrás da minha branch atual. Né? A minha main do meu repositório local tem um commit a mais do que na origem. Então, por aqui você já consegue saber se a sua origem tem suas alterações ou não. Se pegarmos esse repositório como exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui a master. Ó, a minha master aqui, ela já está com origem na frente. Isso quer dizer o quê? Que o que está em produção também está no meu repositório local. Beleza. A minha hotfix também. Porém, a minha dev não. Ó. A minha dev está aqui, ela não tem origem. Quer dizer o quê? Ó? Que a minha dev local tem dois commits à frente da dev que está lá na origem, lá no meu repositório remoto. Então, essa leitura é extremamente importante. Isso quer dizer o quê? Que alguém mandou para mim a alteração hoje. Né? Teve alguém que mandou essas alterações para mim, para minha dev. Aliás, eu fiz essas alterações na minha dev e ainda não mandei para o repositório remoto. Beleza? Então tá dessa forma. Se eu criar um novo ramo a partir da dev, vai dar tempo, pessoal, relaxa. Se eu criar um novo ramo a partir da dev, então vamos lá aqui, na minha dev, criar uma nova branch, feature. Essa feature vai estar alinhada com a dev, logo ela está aqui na frente. Vocês podem ver, galera, que nem a feature e nem a dev tem a palavra origem na frente. Por quê? Porque elas só estão no meu repositório local. Eu preciso subir essa branch para o meu repositório remoto. O que eu posso fazer? Nós já vimos no encontro da quinta-feira, na verdade. Eu posso dar um git push. Ele vai dar um errinho. Por quê? Porque eu tenho que setar a origem dessa branch. Vamos tentar fazer um git push origem barra feature. Ele vai dizer o seguinte, ó, não existe. O repositório não existe. E aí, o que eu faço? Tem duas formas, né? Você pode dar um git push, você copia esse código aqui que ele sugeriu, ó, que é set upstream origin feature. Copia esse código. O próprio Git já dá para você o comando. Clicou, deu Enter, ele vai fazer o push, né? Ele vai fazer o envio dessa sua branch para o repositório remoto. Ele criou uma nova branch chamada feature, que recebeu de feature. E vejam que agora eu tenho origem na frente. Isso quer dizer que essa feature está no meu repositório remoto e a minha feature e a minha branch local está sincronizada com ele. Beleza? A minha main não está sincronizada. Essa leitura, pessoal, é importante. Porque quando você vem para cá, por exemplo aqui, né? Eu tenho aqui algumas alterações que foram feitas. E, por exemplo, ó, quando eu tenho a palavra origem na frente, isso quer dizer que lá tem alguma coisa que no meu local não tem. Então, eu precisaria fazer um push, um pull para pegar nessa branch para pegar as alterações. Quando eu tenho origem no final da palavra, no caso, esse caso aqui, ó, quer dizer que o meu local e o meu remoto estão sincronizados. Por que ele bota origem? Para separar, ó, essa dev é do remoto e essa dev é do meu local. Beleza. Git Graph é vida, tá?
Quando vocês se acostumarem a usar isso, vocês não vão querer outra coisa. Então, o Git Graph, galera, ele vai permitir essa visualização. Você tem um contexto total do seu repositório, o que está em produção, o que não está em produção, o que você tem que pegar de lá. Você consegue ver quem enviou, né? Por exemplo, aqui eu consigo ver quem enviou. Se eu pegar o outro repositório, botão direito, autor. Ó, eu consigo ver aqui, por exemplo, eu tenho esse commit aqui que o Rodrigo enviou. Eu consigo ver quem está enviando os commits lá em produção, né, no repositório remoto. O Igor, no caso, enviou esse commit aqui. Eu enviei esse commit aqui. Então você consegue ter um contexto de tudo que está acontecendo. Beleza? Galera, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se isso é algo novo, mais uma vez, pratiquem, tá? Terminar com o encontro, dê uma praticada, que eu garanto para vocês que isso daqui, qualquer lugar que vocês entrarem, eles vão utilizar ou isso daqui ou algo parecido com isso, tá? Só reforçando, interface gráfica não faz o seu trabalho. A interface gráfica facilita ele. Quando você chegar no Linux, no AWS, é comando Git, galera, tá? É comando Git. Beleza? Então, é isso, galera. Obrigadão pela presença de vocês e até amanhã. O encontro de amanhã vai ser massa, vocês vão gostar.